Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história para entender como três gigantescas crises econômicas mundiais não só sacudiram o Brasil, mas na verdade moldaram o país que a gente conhece hoje. E para começar essa conversa, vamos usar uma ideia muito poderosa de Karl Marx, a de que o capitalismo não apenas tem crises, ele é as suas crises. Para ele, elas não são um defeito do sistema, mas parte do seu DNA. É com essa lente que a gente vai olhar para a história recente do Brasil. Nós vamos focar em três momentos que foram verdadeiras ondas de choque globais: a crise de 1929, o choque do petróleo nos anos 70 e o colapso financeiro de 2008. Vamos ver como o Brasil, a cada um desses baques, foi obrigado a se reinventar, redesenhando sua economia e até a própria identidade nacional. E olha, cada um desses momentos forçou o Brasil a encarar de frente uma pergunta que até hoje está no centro de toda a política do país. Afinal, qual deve ser o papel do Estado na economia? Vamos começar pela primeira grande crise. Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York deu início à Grande Depressão. O impacto aqui no Brasil foi, assim, devastador. E essa pancada forçou uma mudança radical que transformou o Estado em um verdadeiro construtor da nação, levando o país da fazenda de café para a linha de montagem da fábrica. E a virada foi dramática. A crise simplesmente demoliu o modelo de exportação de café, que era a espinha dorsal da economia brasileira. Com seu principal produto perdendo valor lá fora, o país não teve outra escolha a não ser olhar para dentro e achar um novo rumo. E a resposta para essa crise foi abraçar uma nova filosofia que ficou conhecida como nacional-desenvolvimentismo. A ideia era que o Estado não podia mais ser só um espectador. Não! Ele tinha que ser o principal motor do crescimento. E aqui tem um ponto-chave. Isso não era só sobre economia, sabe? Era um projeto de nação. O objetivo era criar um Brasil moderno, industrializado, autossuficiente. A indústria era vista como o caminho para o progresso. Esse modelo de Estado forte, o Estado construtor, ele dominou o cenário por décadas. Mas ele seria duramente desafiado pela próxima crise global, os choques do petróleo nos anos 70. E essa crise não abalou só a economia, não. Ela abalou as ideias, empurrando o Estado para uma fase de retirada. Imagina o tamanho do impacto: um aumento de 230% no preço do petróleo. Isso foi um verdadeiro terremoto na economia global e deixou bem clara uma fragilidade do modelo brasileiro, que com a sua industrialização estava cada vez mais dependente de energia importada. E essa crise não foi só nos preços, não. Ela serviu de combustível para uma virada ideológica no mundo todo. Aquela ideia do Estado que interfere na economia começou a perder força para um novo modelo, o neoliberalismo. E esse novo jeito de pensar foi, digamos, organizado numa espécie de receita de bolo que ficou famosa como o Consenso de Washington. Era um manual de regras promovido por instituições como o FMI e o Banco Mundial e vendido como o único caminho possível para a modernidade econômica. E no Brasil, a mudança foi brutal. Aquele mesmo Estado que tinha construído a indústria nacional, que antes era visto como um herói, de repente passou a ser pintado como o grande vilão. Um obstáculo inchado, ineficiente, que precisava ser desmontado para o país poder progredir. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para chegar na crise global mais recente, e talvez a mais dramática de todas, o colapso financeiro de 2008. E aqui a história dá mais uma virada surpreendente. Diante do caos mundial, o Brasil não se encolheu. Pelo contrário, o Estado assumiu um papel totalmente novo, o de escudo. A crise começou lá longe, no mercado imobiliário americano, mas se espalhou como fogo pelo mundo todo, deixando um rastro de mais de 30 milhões de novos desempregados. Foi uma verdadeira catástrofe social em escala planetária. Mas aí aconteceu algo totalmente inesperado. Enquanto as maiores economias do mundo entravam em recessão, o Brasil parecia resistir à tempestade de uma forma impressionante. Toda essa confiança do país foi resumida numa frase do então presidente Lula, que ficou famosa e entrou para a história. Mas por trás da frase existia uma estratégia muito bem definida. Em vez de seguir a cartilha da época e cortar gastos, o governo fez exatamente o contrário. Ele usou a força do Estado como um escudo, mandando os seus bancos públicos abrirem a torneira do crédito para manter a economia girando.
E essa decisão corajosa de ir na contramão do que todo mundo pregava, claro, chamou a atenção do mundo. O Brasil foi aplaudido internacionalmente. E o símbolo máximo disso foi essa capa icônica da revista The Economist com o Cristo Redentor decolando. Então, depois de passar por essa jornada, por essas 3 grandes crises, o que fica? Fica a imagem de uma tensão profunda, um cabo de guerra que parece não ter fim e que continua a definir a alma econômica do Brasil. Essa tabela aqui resume a história toda de um jeito brilhante. É o cabo de guerra de um século inteiro sobre qual deve ser o papel do Estado. Ora ele é o construtor, depois ele recua para ser um observador e, por fim, ele age como um escudo. Ah, e a ideologia de 2008 é chamada de pós-neoliberal porque a própria crise colocou em xeque aquele consenso de que o Estado deveria ser sempre o menor possível. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. Esse debate está muito longe de acabar. E a resposta que será dada a ele vai moldar o futuro de milhões e milhões de pessoas.